Você já se perguntou por que aumentar a velocidade é tão difícil? A gente precisa de energia para vencer uma espécie de resistência que tenta nos manter a todo custo na nossa condição de movimento. Se essa propriedade da matéria de resistir ao movimento não estivesse presente, poderíamos viajar de um ponto a outro do universo na velocidade da luz, por exemplo. Mas tudo o que tem massa sofre com esta limitação. Hoje vamos aprender o que é um referencial inercial e quanto nos custa mudar de um referencial inercial para outro. Aqui é o canal Realidade Espetacular, estamos no ponto de partida. Esteja você em repouso, em movimento uniforme ou acelerado, nos acompanhe neste vídeo até o ponto de chegada. Imagine que você está em um barco que executa um movimento em linha reta e com velocidade constante em relação a um referencial em terra. Você está disputando ping-pong na sala de jogos e tem uma gaiola com um passarinho. Embora o barco esteja em movimento, tudo se passa como se o ambiente estivesse em repouso, ou seja, a bola de ping-pong, quando está no alto, não fica para trás enquanto o barco avança, e nem o passarinho na gaiola, caso resolva voar, ficará para trás. Se um copo cair, cairá na vertical em relação ao barco, e não em relação ao mar. Um objeto lançado de um barco na vertical segue o movimento do barco na horizontal. Tudo isso porque o barco executa um movimento retilíneo e uniforme. Logo, o barco é um referencial inercial. Tudo se comporta dentro do barco como se ele estivesse em repouso. Por outro lado, o que acontece quando um barco, um ônibus ou um trem dá uma freada repentina? Isso mesmo, você é empurrado para frente. Mas olha só, para colocar um corpo em movimento não é necessário uma força? Como explicar que os corpos foram lançados para frente sem nenhuma força ser aplicada? Neste caso, o móvel, ao frear, não é mais um referencial inercial. Sua velocidade não é constante, e os corpos, por inércia, tendem a manter a mesma velocidade que o barco ou o carro desenvolvia. Dizemos então que neste referencial são observadas forças fictícias, porque, de fato, os corpos sentem o mesmo efeito de uma força real sendo aplicada em um referencial inercial. Quer ver outro exemplo? Um elevador sobe acelerado. Se está acelerado, não é um referencial inercial. Se colocarmos um indivíduo em uma balança dentro do elevador, a indicação da balança será de que ele está mais pesado, o que não é verdade. O peso do homem não mudou. A indicação na balança muda pelo fato de o elevador acelerado não ser um referencial inercial. Surge uma força fictícia que produz o mesmo efeito de ser empurrado para baixo em um referencial inercial. Da mesma forma que quando um avião decola, você se sente empurrado para o banco e quando ele desce, você sente um frio na barriga ficando mais leve. Esse conceito de referencial inercial e referencial acelerado é extremamente importante no estudo de física, desde quando estudamos dinâmica até o estudo de física moderna. Na dinâmica, você precisa saber qual é a aceleração do transporte, seja ele um elevador ou um carro, se é que ela existe, para que a análise das forças seja feita a partir de um referencial inercial, que pode ser a Terra. Nós podemos tratar a Terra como um referencial inercial porque para a maioria dos fenômenos do dia a dia e muitos problemas científicos e técnicos, as acelerações envolvidas na rotação da Terra e em seu movimento ao redor do Sol são suficientemente pequenas, podendo ser desprezadas. Assim, a Terra se aproxima de um referencial inercial para muitos propósitos práticos. Na mecânica clássica é enunciado o princípio da relatividade de Galileu, de que as leis da mecânica são as mesmas para todos os observadores em referenciais inerciais. Na física moderna,
quando Einstein enuncia o postulado "as leis da física são as mesmas em qualquer referencial inercial", ele não está falando de qualquer referencial, ele está falando de referenciais onde os corpos não estão sentindo efeitos de forças fictícias. Significa que todos, independente do referencial, precisam concordar sobre uma coisa: quem está em referencial inercial e quem não está. Lá, na relatividade, por exemplo, quem sofre os efeitos da dilatação temporal e da contração espacial é justamente aquele que passou pelo referencial não inercial. Enquanto os dois estão em referenciais inerciais, mesmo que um desenvolva velocidade relativística, esses efeitos estão ocorrendo para os dois, do ponto de vista de cada um. Por isso é que Einstein vai dizer que não existe referencial privilegiado, e é o que nós chamamos de paradoxo dos gêmeos. E, por falar em relatividade, quando a velocidade de um corpo aumenta, a sua inércia também aumenta, ou seja, é necessário mais energia para que este corpo se movimente. Não observamos isso nas velocidades que estamos acostumados, mas em velocidades relativísticas costumamos dizer que houve um aumento de massa relativística. Não é porque a massa do objeto aumentou, é porque sua inércia aumentou. Assim, se um corpo pudesse alcançar a velocidade da luz, seria necessária uma energia infinita para movimentá-lo, o que é fisicamente impossível de se produzir. Então, você começa a entender o conceito de inércia. Esse conceito foi formulado por Galileu e incorporado mais tarde na primeira lei de Newton. A inércia é a propriedade que os corpos possuem de resistirem ao movimento. Para tirar um corpo da sua condição de movimento, é necessário que o somatório das forças sobre ele não seja nulo. Se eu abandonar um corpo no espaço, sem que nenhuma força haja sobre ele, este corpo vai descrever um movimento retilíneo uniforme. É isso mesmo, ele vai andar sozinho. E você não entendeu errado. Se a matéria foi colocada em movimento, ela vai descrever esse movimento até que uma força mude a direção, acelere ou interrompa este movimento. A gente não observa isso no dia a dia porque existe dissipação de energia. Forças como o atrito cessam o movimento na Terra. A primeira lei de Newton é importante porque, sem a definição de referencial inercial, a segunda e a terceira lei de Newton não fazem sentido. Porque o somatório das forças igual a massa vezes aceleração só vale a partir de referenciais inerciais, assim como a análise de forças de ação e reação. Quando resolvemos estes problemas de física, por exemplo, do elevador, a análise é feita pelo referencial da Terra e não do elevador. Para a terceira lei de Newton, não utilizamos forças fictícias, apenas forças reais. Espero que você tenha gostado e possa deixar o seu like e compartilhar. Se inscreva no canal para você se manter atualizado, porque a realidade é espetacular, mas é complexa e você não vai ficar de fora nesta viagem. Até a próxima, exploradores!